Vamos ler a passagem de hoje, que se encontra em Eclesiastes 3, no versículo 1, que diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Nós vivemos num tempo em que ninguém tem mais paciência em esperar. Uma fila já irrita as pessoas, o trânsito já deixa as pessoas intolerantes demais, a lentidão no computador ou para abrir algum arquivo já irrita as pessoas. Mas nós sabemos que há um tempo de espera, há um tempo certo para todas as coisas. Uma criança, para nascer, precisa exatamente dos 9 meses. Quando ela nasce prematuramente, ela causa desconforto e ansiedade para toda a família. Então, no tempo de espera, há um aprendizado. E Deus é o Senhor do tempo. Precisamos simplesmente confiar e não ficarmos escravos do tempo. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor é o Senhor do tempo. Tu és o Deus do ontem, do hoje, do amanhã, de toda a eternidade. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ó Deus, a desenvolvermos paciência, ó Deus, tolerância no tempo de espera. Ó Pai de amor, que o Senhor nos mostre claramente aquilo que devemos aprender nesse tempo de espera. Sabemos que o tempo de espera é um tempo de preparo, onde o Senhor nos prepara para o melhor que está por vir. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos aquilo que Tu queres que cada um de nós aprenda. Visita, Senhor, nossas vidas, nossos familiares. Visita, Senhor, todos que fazem essa oração conosco neste dia. Entregamos, ó Deus, tudo em Tuas mãos. Nossas agendas, nossos tempos, ó Deus. Tudo entregue a Ti. E que o Senhor haja da melhor maneira possível, como faz sempre e sempre. Oramos agradecidos pelo tempo contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Olá, meus queridos amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. Mais uma boa noite para todos os irmãos. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos um texto das Escrituras nesta noite. O texto que eu quero comentar com os irmãos se encontra no livro conforme escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 8. Daqui a pouquinho a gente vai ler aí. Mas antes de começar a minha prédica, eu queria dizer aos irmãos como que eu me sinto quando eu vou ler algum texto, no que é que eu penso, juntamente com o texto, para tentar entender melhor o texto. Quando eu vou ler um texto, eu gosto de pensar qual que seria o cenário daquele momento. O que estava acontecendo naqueles dias, naquele momento, quando esse texto foi escrito. Como eram as pessoas, as falas, a cultura, o regime político, econômico, etc. Esse é um exercício que eu faço sempre, é bom para que eu tente entender um pouco melhor o texto e extrair a verdade mais fiel que se encontra no texto. Bom, feito isso, irmãos, a gente percebe que esta carta de Paulo aos Filipenses é uma carta carregada de emoção. É o tipo de carta que foi escrita com muito prazer, como endereçada a alguém muito especial, uma pessoa muito querida, um amigo muito querido. Paulo escreveu essa carta com bastante entusiasmo. Esta carta aos Filipenses ela é conhecida como a Carta da Alegria, a Carta da Gratidão, a Carta da Graça. Paulo tinha muito apreço pelos irmãos da cidade de Filipos. Por isso ele escreveu essa carta aqui, uma carta tão amorosa, uma carta tão elogiosa. Bom, os irmãos de Filipe, irmãos, lhes davam muita alegrias para o apóstolo Paulo, porque eles eram crentes cheios de graça e da bondade de Deus, eram irmãos valorosos, tinham clareza do evangelho e da vocação cristã que tinham. Eram muito contribuintes nas obras que o apóstolo Paulo pregou por muitos lugares, muitas cidades. Eram contribuintes tanto nas ações, executando ações de evangelização, quanto abençoando a carreira de Paulo com finanças. Eram bons ofertantes. A carta diz que eles também eram cheios de amor, cheios de ciência e de conhecimento. Ora, irmão, quantos elogios por uma igreja. Eles eram merecedores disso mesmo. Carta que Paulo escreveu aos Filipos, a carta da alegria dele escrever para aquelas pessoas. Bom, este é um belo quadro, sem dúvida alguma, um belo quadro, muitos elogios, pessoas dignas de receber a admiração do apóstolo Paulo, um quadro belo sem dúvida alguma. Mas neste texto, irmãos, mesmo uma igreja de Filipos, uma igreja cheia de louvores, cheia de elogios de Paulo, uma igreja como esta, mesmo esta de Filipos, ainda precisava aprimorar-se em algumas áreas e aprender a se comportar mais adequadamente em algumas situações. Ora, irmãos, isso não é nenhum demérito. Poxa, elogiou tanto e agora vai pegar no pé? Vai falar os defeitos? Não, irmãos, isso não é um demérito. Porque, afinal de contas, uma igreja, por mais prestativa que seja, por mais fiel, mais organizada, mais amorosa que seja, é uma igreja feita por pessoas. E as pessoas possuem falhas, as pessoas têm defeito, as pessoas erram. Só que essas falhas podem atrapalhar o bom andamento das coisas. Pois é, irmãos, uma igreja é feita de pessoas salvas, mas não pessoas perfeitas. Mas isso não impede que a igreja de Cristo avance, prossiga e seja vitoriosa no seu dia a dia. Porque Deus opera através das pessoas. E por mais que nós ou os irmãos de Filipos fossem dignos de receber carta elogiosa, uma carta como essa,
Elas eram pessoas comuns, em tudo, pessoas como nós. Irmãos, o mundo de então, naquele período, era o mundo oriental. Era um mundo onde o cenário era bem diferente do nosso cenário. Outro regime político, outra economia, outra administração, regido por um povo invasor. É um cenário bem diferente do nosso cenário. Mas era uma igreja elogiosa. Esse mundo, então, tinha um cenário bem diferente do nosso. Mas uma coisa a gente pode perceber nesse texto. Quando Paulo vai fazer uma admoestação, ensinamento a essa igreja, a esses irmãos dignos de todo merecimento, todo louvor, todo elogio, numa coisa, pelo menos, nós somos iguais àquela igreja de Filipe. Iguais do mesmo problema que afetava a igreja daquele tempo, muitas vezes é os mesmos problemas que nos afetam. E é um problema que afeta não só a igreja de Filipe, não só os nossos erros, mas afeta a humanidade desde os tempos mais remotos. Toda a humanidade, todos os tempos e épocas. E continua nos afetando até o dia de hoje. E qual era o problema esse que Paulo queria ensinar os irmãos a enfrentar nessa igreja de Filipos? Qual era o problema? O problema chama-se inquietação. Inquietos, preocupados, agitados. Inquietação. E a tradução literal para inquietação é falta de sossego. Os irmãos não estavam sossegados, eles estavam sempre com alguma coisa perturbando a mente e o bom andamento das coisas, por mais amorosos, crentes abençoados que fossem. Inquietação parece algo encarnado na raça humana, é como um DNA. A pessoa, o sujeito, já nasce com uma probabilidade muito alta de estar inquieto em algum momento da sua vida. Alguns menos, outros mais, outra vida inteira inquietos. Afinal, irmãos, quem de nós já não se pegou inquietos em algumas situações? Como é que eu vou fazer amanhã para pagar aquela conta? E aquela dívida? E o trabalho que eu não tenho? O que eu vou comer amanhã? E a minha saúde, e meu filho, e minha mulher, e por aí vai. Eu acredito que dificilmente vamos encontrar alguma pessoa que tenha tanta paz, seja tão sossegada, que passe uma vida toda sem nenhum tempo de inquietação. Eu não acredito que a gente vai encontrar uma pessoa dessa. Isso ocorria também nos dias deste texto de Paulo aos Filipenses. Os irmãos de Filipos, dignos de todo elogio, tinham um problema, inquietação. E não deveria ser uma coisa isolada. Ah, tinha 500 irmãos e um lá era inquieto. O tema veio tanto à tona que Paulo resolveu escrever esse texto para eles. No capítulo 4, versos 6 até o 8. Não, nem eles, irmãos, nem crentes abençoados, elogiados, estavam livres de passar por inquietações. O apóstolo Paulo sabia bem disso. Por isso dedicou nesta carta, no capítulo 4, um alerta para os irmãos da igreja enfrentar esse tipo de mal que encarnava neles naquele dia e com muita tranquilidade eu posso afirmar que afeta milhões de pessoas nos nossos dias. Capítulo 4, verso 6 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Coisa alguma, não importa o que é. Pode ser várias coisas, um monte de coisa, por coisa alguma. Para um, a inquietação vem de um jeito, para outro é de outro jeito. Para um problema, uma pessoa não diz absolutamente nada. O mesmo problema para outra pessoa traz a maior inquietação que acaba atrapalhando o bom andamento das coisas. Irmãos, aqui não é declarado qual é o tipo do motivo da inquietação dos irmãos de Filipos. Mas percebe-se que deveria haver alguns irmãos inquietos por motivos diversos. Por isso, diz o texto: Não estejais inquietos por coisa alguma. Meus queridos irmãos, da Igreja Batista Moriá e demais ouvintes, o quanto nós somos parecidos com os irmãos de Filipos? Por mais que podemos ser abençoados, a igreja abençoada, irmãos abençoados,
sejamos fiéis, crentes verdadeiros, crentes novos, crentes mais antigos, crente ainda inexperiente, crentes experientes, nós não estamos isentos de passar por esse tipo de problema. Inquietação. Esse é um problema existencial, é inerente à raça humana. Como disse, é como um DNA que está encravado em nós. Problemas que afetam o nosso emocional e querem nos arrastar para aumentar o volume de pessoas que compõem o exército de pessoas inquietas e preocupadas que existe nesse mundo. Para o exército de pessoas que não têm sossego. Dentro da igreja. É possível. Paulo escreve essa carta, então, para ensinar os crentes uma maneira de enfrentar essa questão da inquietude da vida. Então ele escreve assim, no verso 6, eu vou ler o completo. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ações de graça. O apóstolo Paulo está nos orientando que a gente, quando for orar a Deus, primeiro apresentar tudo a Deus, sem reservas. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Com oração, com súplica, com ação de graça. 3 elementos compõem essa oração. A oração, a súplica e ações de graça. Bom, antes é preciso dizer que isso aqui não é um mantra, um ritual, um monte de palavra mágica. Faz assim, recita isso aqui que vai dar certo. Isso aqui não é mantra. Também não é um pensamento positivo, vai que vai dar certo. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, é que os irmãos de Filipe, os crentes fiéis, aqueles irmãos abençoados, eles deveriam fazer uma oração em que nessa oração deve ser apresentado 3 elementos: oração, súplica e ações de graça. Bom, logo após o apóstolo Paulo dizer para não ficarmos inquietos, ele alerta para uma questão importante na oração. Que as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Que as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Tudo conhecidas. Tudo que está trazendo de inquietação deve ser apresentado, sem reservas, diante de Deus. Deus já sabe quais são, irmãos, porque Deus é onisciente, onipresente. Ele já sabe quais são. Só que Ele quer ouvir, irmão. Ele quer que a gente fale para Ele. Ele quer ouvir isso de você. Ele quer ouvir isso de você. As coisas precisam ser conhecidas e transparentes diante de Deus. A orientação de Paulo aqui, então, é essa. Quando você for orar, conte tudo. Então, na sua oração, você deve contar tudo para Deus. Porque tem gente, irmão, que conta as suas coisas para a vizinha, para o vizinho, para o amigo, para o patrão, para o fofoqueiro da esquina, conta para as redes sociais, expõe os problemas na internet, conta para todo mundo. Fala os seus problemas para todo mundo. Invariavelmente, a maioria dessas pessoas não pode fazer nada para tirar inquietude. Nada dessas pessoas não tem capacidade de produzir paz no coração de quem está inquieto. Conta para todo mundo, menos para Deus. Deus quer ouvir aquilo que está trazendo inquietude aos nossos corações. Você pode até contar para outros irmãos, não é problema contar para alguns irmãos. Desde que sejam irmãos idôneos, você vai contar uma coisa, a coisa vira igual um rastilho de pólvora, né? Sabe um negocinho que daqui a pouco já chega do outro lado todo distorcido e a coisa fica pior do que estava. Mas se você conhece um pastor, conhece um irmão, um amigo, um crente fiel, um crente de oração, uma pessoa que você pode confiar, você pode contar para ele, ele vai te ajudar na oração. Isso tudo está valendo, irmãos. Mas o texto aqui está dizendo que é para contar para Deus, é para você contar para Deus. Porque é Deus que pode ter a solução do problema, é Deus que tem o controle da situação para trazer o problema. É para Deus que você tem que falar. Também é bom observar que Paulo não está ensinando aqui, ore sobre isso, igual a gente muitas vezes vê. Ore sobre a bênção do carro que você quer. Ore sobre a casa. Ele não está ensinando nada disso aqui, irmãos. Isso é um pensamento muito raso e pequeno para a grandeza do apóstolo Paulo, para a grandeza do evangelho. Nem orar sobre isso. O que o Paulo está ensinando aqui, irmãos, é que o crente deve ter uma postura correta e fazer uma oração correta diante de Deus. E para tanto ele falou assim, quando você for fazer essa oração, utilize esses 3 elementos. Oração, súplica
e ação de graças. Vamos ao primeiro elemento, a oração. Oração significa uma prece dirigida a Deus. Como a do Salmo 65, verso 2, que diz: Ó tu que escuta as nossas orações, ou que está lá em Provérbios, no capítulo 15, verso 29, o Senhor atende à oração dos justos. Primeiro elemento, orar, contar tudo a Deus. Ó tu que escuta as nossas orações, eu vou dizer tudo para você. Ó tu que escuta as nossas orações, eu vou orar e vou dizer tudo para o Senhor. Bom, primeiro tem que orar, contar tudo, sabendo que Deus ouve as orações. Tá, e que mais? Com súplicas. O que significa súplicas? Pedir com instância, com uma certa insistência, né? Vãs repetições, mas insistir com humildade, com urgência, expor diante de Deus. Senhor, eu te suplico que o Senhor ouça a minha oração e atenda a isso. Com humildade, não querendo mandar em Deus. Como diz o Salmo 116, amo ao Senhor porque Ele ouviu as minhas súplicas. Deus ouve as súplicas. Ou como está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, os seus ouvidos estão abertos às nossas súplicas. Já fiz oração e já fiz as nossas súplicas diante de Deus. O que mais? Com ações de graça. Efésios capítulo 5, verso 20 diz assim: aconselho que os crentes sempre agradeçam a Deus por tudo. Efésios aconselha que os crentes devem sempre agradecer a Deus por tudo, por todas as coisas. Porque Deus gosta de ouvir nossos lábios, nossa boca dizer muito obrigado, Senhor. Deus gosta de ouvir, irmãos. Mas nós não costumamos agradecer. Quando Jesus curou os 10 leprosos, só um voltou para agradecer a Deus. Me parece que só 10% voltou para agradecer. E os outros 90%? Deram linha, sumiram. Receberam a bênção, tchau. Não agradeceram. Irmãos, quero fazer uma pergunta. De que time nós queremos fazer parte? Do time daqueles que agradecem a Deus ou daqueles que não agradecem a Deus? Deus gosta de ouvir. Ações de graça. Deus gosta de ouvir você agradecer por tudo aquilo que Ele já fez por você. Não, irmãos, não. Paulo não estava incentivando o uso dessa oração como uma fórmula mágica, como um mantra, como já dissemos. Mas Paulo está incentivando os crentes de Filipe e os crentes da Igreja Batista Moriá e os nossos ouvintes nessa noite a ter uma disposição correta em orar diante de Deus, apresentando 3 elementos: orando, suplicando e agradecendo. O texto diz que era para contarmos tudo para Deus. Tudo. Coisas grandes e coisas pequenas. Às vezes nós só chegamos a Deus quando a coisa é grande, né? Pequena, essa aqui eu resolvo. Deixa comigo. Só coisas grandes. É para apresentar tudo, irmãos. Coisas grandes, pequenas. Porque às vezes é uma coisa pequena que traz inquietude para as pessoas. Apresente tudo. Deus sabe de todas as coisas. Coisas pequenas e coisas grandes. Pode ser que às vezes as coisas pequenas é que tirem a paz e tragam inquietude aos nossos corações. Bom, lemos o verso 6 e agora? Vamos para o verso 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Orar, suplicar e agradecer. E esperar que a paz de Deus venha, a paz que excede todo entendimento, esta que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos, em Cristo Jesus. Irmãos, pode parecer até esquisito e controverso o apóstolo Paulo escrever esse tipo de coisa. Sabe por quê, irmãos? Eu devo dizer aos irmãos que quando Paulo escreveu esse texto, ele estava preso numa cadeia romana, acorrentado a um soldado romano, dentro de uma cadeia. Parece esquisito, controverso, isso não parece? Mas mesmo dentro de uma prisão, acorrentado, e já com a sua condenação chegando às vias de fato, Paulo tem tempo para escrever uma carta tão alegre,
tão elogiosos aos irmãos de Filipe, porque nem a prisão, nem as algemas trouxeram inquietude ao coração de Paulo. Porque só a paz que excede qualquer entendimento pode trazer paz e deixar um coração sossegado, estando algemado e numa prisão. E a mim me parece, irmãos, que estar preso e algemado, acorrentado a um guarda dentro de uma prisão, é motivo mais do que suficiente para uma pessoa estar em estado de completo desespero, muito mais que inquieto. Não, irmãos, nem a prisão conseguiu tirar a paz que Jesus tem para dar. A paz que Jesus colocou, a paz que Deus colocou no coração do apóstolo Paulo. A prisão não deixou ele inquieto, porque o texto diz que por coisa alguma, nem por prisão, devemos estar inquietos. Estar preso é um bom motivo para deixar alguém sem paz e inquieto. Mas a paz de Deus, irmãos, excede a qualquer entendimento. Ela vem no momento que a gente acha que não tem para vir. Conte tudo para Deus, fazendo uma oração com a postura correta diante de Deus, suplicando e agradecendo. Algumas vezes, irmãos, podemos estar inquietos. Isso fatalmente já ocorreu e pode ocorrer com nós ou com qualquer pessoa, por mais abençoada que seja, por mais crente que seja. Podemos estar inquietos algumas vezes, mas nada pode tirar a paz, o sossego que Deus tem para as nossas vidas. Então, irmãos, que tal nós contarmos tudo para Deus? Tudo. Para Deus você pode contar tudo, que Ele não vai sair fofocando da vida de ninguém. Deus é um bom ouvinte, Ele vai escutar, porque os ouvidos dele estão inclinados às nossas súplicas. Que tal contarmos tudo para Deus então? Sem reservas, orando com súplica e ações de graças. E daí, depois desfrutar da paz que Deus tem para o seu povo, para os crentes. Quer sejam de Filipos, quer sejam de Moriá, quer seja crente de qualquer lugar da terra. A paz de Deus excede a todo entendimento e está à disposição dos crentes. Nós possamos meditar nesse texto e que ele possa trazer alívio às nossas inquietudes e que possamos ter paz com Deus para sermos pessoas melhores em casa, no trabalho, na família, na igreja e que tudo corra para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos.